Olá, alunos de TCC1. Eu recebi pedidos para que eu fizesse um videozinho de como fazer o produto 2. Então, eu vou falar um pouquinho aqui hoje desse produto 2, que vocês vão trazer os objetivos, tanto o objetivo geral quanto os objetivos especiais, específicos. Vocês também vão ter que trazer a justificativa e a metodologia a ser usada. Na nossa aula do dia 15, eu já trouxe uns slides, apresentei alguns slides para vocês, de como agilizar e como fazer esses aspectos do produto 2, mas não custa nada reforçar aqui por meio de um trabalho já de um colega de vocês, que fez um trabalho muito bem feito, e que agora eu vou dar sequência, usar esse trabalho desse colega de vocês como exemplo lá no nosso template, ok? Então, eu vou abrir o template aqui para vocês darem uma olhadinha no trabalho do colega. Esse aqui é o trabalho do colega, muito bem feito. Então, ele vem, faz o sumário bonitinho, faz a introdução do trabalho, vem aqui, faz a delimitação temática e vem com um problema. De que forma, no final, o problema dessa colega, na verdade, nós acabamos alterando, né? Mas vamos deixar esse aqui como um dos problemas o problema a ser tratado, né? Então, de que forma o julgamento do HC 154.118 pode contribuir para o aumento de buscas e apreensões em ambientes vulneráveis? Então, digamos que esse seja o problema de pesquisa do colega. Então, nós vamos chegar aqui no nosso objetivo geral. Então, qual que é o nosso objetivo geral? Eu vou copiar aqui o meu problema e vou jogar meu problema aqui no meu objetivo geral. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse meu objetivo geral num verbo no infinitivo. Então, o objetivo geral vai ser analisar se o julgamento do HC 154118 pode contribuir para o aumento de buscas e apreensões em ambientes vulneráveis. Então, eu peguei aquele meu problema de pesquisa e transformei esse meu problema de pesquisa em um verbo no infinitivo. Então, a ideia é analisar, meu objetivo geral é analisar se esse HC ele pode contribuir para o aumento de buscas e apreensões em ambientes vulneráveis, ok? Esse, então, passa a ser o meu objetivo geral. E quais seriam os meus objetivos específicos? São coisas que eu quero discutir ao longo do trabalho. Então, eu venho aqui, tá? E vou colocar A, B, C, D, quais são os meus objetivos específicos, então. Então, eu vou colocar, o primeiro objetivo seria, então, estudar se o julgamento do HC, ele é constitucional ou não. Então, vamos lá, estudar, ou analisar, ou compreender, analisar também se o julgamento do HC 154118 é constitucional, ou analisar se o tema, fica melhor, né? Se o tema tratado no julgamento do HC é constitucional. Então, eu já tenho o meu primeiro objetivo específico, tá? Eu vou aqui estudar quais os fatores, quais e quantos fatores são considerados condição suficiente para determinação de um mandato coletivo, tá? Analisar se fatores como raça, classe social e local de residência interferirão na
no deferimento do mandado de mandador de busca e apreensão coletiva, tá? Estudar, pode ser outro verbo também, conhecer, analisar, aplicar, compreender, vamos mudar um pouquinho os verbos, não é? Compreender se a arbitrariedade da invasão domiciliar é compatível com o Estado de Direito. Então, aqui eu estou criando objetivos. Por fim, avaliar se a retirada da garantia constitucional seria realizada de forma equânime ou seria aplicada de forma seletiva, ok? Então, aqui eu apresentei vários objetivos. Opa, saiu aqui da formatação. Então, aqui eu vou apresentar para o meu leitor quais seriam, então, esses meus objetivos específicos, aquilo que eu quero estudar com o meu trabalho. Então, aqui no meu objetivo geral, nada mais é do que eu transformar o meu problema de pesquisa em um verbo no infinitivo e os meus objetivos específicos, tudo aquilo que eu quero analisar no meu trabalho. Lembrando que cada objetivo específico vai ser mais ou menos um parágrafo, um capítulo da sua monografia. Então, para cada objetivo específico, eu vou ter um trabalho, um capítulo na minha monografia. Ok? Então, aqui eu fiz os objetivos. Aí eu venho para a justificativa. A justificativa, eu deixei, inclusive, esse material para vocês lá no Moodle, mas eu vou colocar novamente, tá bom? Junto com esse videozinho. Então, lá na justificativa, eu vou responder 3 perguntas. Eu vou responder 3 pontos. A importância do meu trabalho, então, por que eu resolvi estudar esse tema, ok? A viabilidade, então, eu quero saber se esse meu trabalho ele tem material suficiente para eu elaborar uma monografia. Será que já tem estudos? Será que eu já tenho análise? Será que eu já tenho dados suficientes para criar uma monografia, seja ela uma monografia, como o próprio nome diz, ou um artigo científico? Então, aqui eu vou ter que apresentar a viabilidade desse trabalho. Olha, eu já tenho material, eu tenho estudos, uma ONG fez um estudo sobre o tema, então é interessante, ok? E aí eu vou falar sobre a oportunidade. Esse tema é relevante hoje? Ele é um tema a ser discutido no momento? Parece que sim, tá? Porque o trabalho que a nossa colega vai apresentar é uma análise de um HC que ainda vai ser julgado, ok? Qual é o problema disso? Eu posso chegar semana que vem esse HC ser julgado, e aí? Tá? Então, aí eu vou ter que mudar o meu processo, eu vou ter que mudar o meu projeto, ok? Para ele se adequar ao julgamento do HC. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso também quando eu for fazer um projeto de monografia. Será que quando eu terminar a minha monografia, aquele julgado já não vai ter ocorrido? Será que meu trabalho vai ser prejudicado? Então, eu tenho que apresentar isso também na minha oportunidade. Beleza? Então, aqui na justificativa, você vai falar da importância do seu tema, você vai falar da viabilidade e da oportunidade desse trabalho. E aí você vai responder essas questõezinhas que eu coloco aqui para você. Como surgiu o problema, a relação do tema com o contexto do seu curso de Direito, em que estágio você já está da análise do tema, qual é a relevância desse tema, a importância para estudos particulares, e aí você vai responder a todas essas questões aqui na sua justificativa. Combinado?
Então, você tem que lembrar que você tem que trazer a importância do seu tema, a viabilidade e a oportunidade. Então, na justificativa, eu vou analisar esses três aspectos: a importância, a viabilidade e a oportunidade do seu trabalho. Ok? E aí nós chegamos na metodologia. Qual é o método de trabalho que você vai usar para fazer essa sua monografia? Então, digamos que você queira fazer uma escada, ok? Qual é o método que você vai usar para fazer essa escada? Quais são os passos que você vai seguir para que essa escada, depois que você terminar, ela não caia? Então, a metodologia é mais ou menos isso. São os passos que você vai utilizar. Nós temos 4 métodos principais: o indutivo, o dedutivo, o hipotético dedutivo e o dialético. Eu coloquei para vocês lá no Moodle um esqueminha, tá bom? De todos esses 4 métodos. Você vai ler o esquema e vai chegar e vai analisar e vai ver qual é o método que se adequa melhor ao seu trabalho. Normalmente, nós utilizamos aqui no direito métodos indutivos e dedutivos, ok? Então, normalmente, nós utilizamos ou um método indutivo ou um método dedutivo. Na maioria das vezes, um método indutivo, porque nós vamos chegar a conclusões prováveis, ok? Nós não vamos chegar a conclusões verdadeiras, mas nós vamos chegar a conclusões prováveis. Então, é provável que lá, quando você terminar o seu trabalho, você tenha algumas conclusões, ok? Que são aquelas hipóteses que você vai responder. Então, você vai usar, na maioria das vezes, ou o método indutivo ou dedutivo. Não, professor, eu quero fazer um trabalho diferente, eu quero fazer um trabalho com soluções provisórias, com problemas, tá? Que surgem novos problemas e por aí vai. Aí você vai fazer um método hipotético dedutivo lá do Popper, ok? Aí você coloca, então, que você quer fazer esse método hipotético dedutivo, beleza? Aí fica a seu critério. Mas, normalmente, nós usamos o método indutivo ou o método dedutivo. E aqui na metodologia, você vai falar exatamente do método que você vai se utilizar. Então, eu vou colocar aqui: o método a ser utilizado neste trabalho é o método X, indutivo, dedutivo, hipotético, dedutivo ou dialético. E aí eu vou explicar para o leitor o que é esse método. Eu escolhi o método indutivo. Então, o método indutivo é um processo mental por intermédio do qual, tá, eu parto de dados particulares suficientes, que já foram constatados, que já foram analisados por outros doutrinadores, tá bom? E esses dados, normalmente, nós temos como verdades absolutas, mas que precisam ainda ser examinadas. Então, eu pego esse textinho aqui, que eu já deixei para vocês, e reescrevo com as minhas palavras, tá bom? E aí eu vou fazer, que eu vou analisar premissas que podem chegar a conclusões prováveis, eu parto da observação de fenômenos, eu tento fazer a descoberta da relação desses fenômenos entre si, tá bom? Então, eu coloco essa tabelinha aqui, eu reescrevo essa tabelinha com as minhas palavras, mas tentando também fazer uma pesquisa de como pode ser o seu método. Professora, eu não quero usar nenhum desses métodos, eu quero usar um outro método que eu vi com outro doutrinador, ok? Porque eu acho mais interessante. Ok, não tem problema também, você pode usar, mas desde que você fundamente a sua metodologia. Essa tabela que eu fiz aqui de métodos, eu fiz com base na metodologia da Lacarto. Então, Arcone e Lacarto. Então, já tem referências bibliográficas, eu inclusive já deixei no Moodle para vocês
o livro do Lacarto e Marconi que fala sobre isso, ele também fala de outros métodos. Então, se nenhum método que você tiver interesse em fazer, ele está nessa tabelinha aqui, você pode procurar outros, ok? Mas eu deixei lá o livro do Marconi e Lacarto, que você pode olhar, tá bom? Da Marconi e Lacarto, você pode olhar para criar também o seu método e fazer a sua metodologia. Então, o produto 2, ele vai ser os seus objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos. Eu mostrei aqui como se faz. A sua justificativa, que você vai responder qual a importância, a viabilidade e a oportunidade do seu trabalho, ok? Sempre passando por todos esses pontos que eu trouxe. E aí, na metodologia, você vai escolher um método, como você vai construir o seu trabalho de conclusão de curso, ok? Você vai partir de premissas, você vai partir de premissas universais e vai chegar a conclusões prováveis? Não, professora, eu vou partir de premissas já universais e vou chegar a conclusões verdadeiras e irrefutáveis, ou não, eu vou partir de problemas, tá bom? E erros e acertos, que é o método do Popper, ou do método dialético, né? Que você vai falar de leis fundamentais. Então, você vai escolher um dos métodos que a Lacarto e Marconi apresentam, e aí você vai falar desse método e como você vai usar esse método na sua monografia. Então, já tem esse material para vocês no Moodle, tá bom? Para vocês olharem e se basearem para fazer o trabalho de vocês. E aí, qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? Seja por e-mail, seja por meio do representante. A representante, ela tem meu contato, então é só falar comigo que eu respondo a todas as dúvidas. Combinado? Então, um beijo para vocês. E até semana que vem. Se vocês quiserem ter a aula semana que vem para tirar dúvidas, entre em contato com a representante, que ela fala comigo e eu marco a aula com vocês. Combinado? Beijos e até na próxima semana. Tchau, tchau.